Se de repente ele primeiro quebra esse tabu de fazer o exame. O primeiro problema é convencer o cidadão. Tabu. É um tabu ainda muito grande nas áreas muito remotas. Olha, eu vou dar para vocês um outro exemplo. Eu sou viajado, né? São 2 gerações de política, do meu pai e minha, então eu conheço cada palmo desse chão no Maranhão. E devo conhecer muita história, no mínimo, interessante. Causos. Aqui vai ter agora um programa chamado Causos do Maranhão. Causos, eu vou convidar o presidente Sarney, o governador Lobão, o governador João Berto, para a gente contar causos do Maranhão. Programa descontraído. Aí eu peguei uma vez aqui, um amigo meu de São Paulo, e fui lá para o interior de Vitória do Merim. Já tem algum tempo isso. Não tinha nenhum equipamento público nessa comunidade. Aí ele foi pescar e tal. E aí batendo papo com as pessoas e tal, aí eu fiz uma brincadeira. Eu digo, João, tu quer saber o que é tabu? Aí vem bem aqui. Aí eu inventei que ele era médico. Gente, bora organizar aqui, ó. O doutor João, ele vai aproveitar a oportunidade, para não ter preciso vocês ir na cidade fazer exame, bora fazer aqui exame de próstata, para saber, você sabe que próstata é um problema hoje, mata muita gente, tal, tarará, papapá. Então vamos organizar aqui, porque ele vai lá para dentro e vai organizar uma fila para ele fazer os exames de cada homem que tiver aqui. E aí, como é o exame, doutor? O exame do toque. Toque aonde? O toque, rapaz. Ô, doutor, ó, vamos deixar de brincadeira, viu? Você não demora nem 5 minutos. Vamos deixar de brincadeira. Isso aqui, ó, zangou. Ele zangou. Eu digo, tá vendo aí? Eu acho até que a televisão, as novelas e tal, deveriam colocar mais em seus programas, em novelas, esse tipo de experiência para quebrar o tabu. Sim. Quanto mais falado, mais discutido. Acaba normalizando. Porque se os seres humanos, nós vivêssemos 120 anos, o Geraldo Alckmin, que é médico, hoje é ministro, vice-presidente da República, muito meu amigo, ele me disse, Roberto, se o ser humano viver 120 anos, 100% ia ter câncer de próstata. Sim. 100%. Então isso é uma coisa que todo mundo vai ter, uns mais cedo, outros não. Então tem que fazer os exames. Mas isso tem que ser dito. Sim. Tem que ser dito. Sim. Então mas eu queria abrir esse espaço para que vocês pudessem discutir a possibilidade de fazer, em tempos, uma aula para as pessoas, né? Perfeito. Dizendo, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado, assim, entendeu? Agradeço demais, vamos usar sim. Inclusive já vou aqui deixar o primeiro recado, porque antes o câncer de próstata, claro, não tem nada a ver com HPV, né? Mas o Maranhão o câncer de mama nas mulheres é o que mais acomete as mulheres. E também mundo, acomete homens, né? Também acomete homem também. Lembrar isso. Bem lembrado. Câncer no pênis, né? Sim. E aí entra para o HPV. Porque, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no mundo, mas até um passado bem próximo, o que mais acometia as maranhenses é o câncer de colo de útero. E aí, se puder dizer que já existe uma vacina contra o câncer, já seria a vacina contra o HPV, que a longo prazo protege as crianças que serão vacinadas hoje. E protege não só contra o colo de útero, do câncer feminino, mas câncer de pênis, câncer de cabeça e pescoço, colo retal. Você vê, onde há sexo, uma doença sexualmente transmissível, a possibilidade de eu não câncer. sabia dessa vacina assim que protegia. Eu sabia da vacina, mas não sabia que ela era um antídoto. Essa, assim, a gente ainda tem uma baixa cobertura vacinal. Uma das piores que tem. Logicamente, a história do tabu, a religião acabou trazendo alguma influência aí a respeito de que se as meninas vacinassem mais cedo, isso ia estimular a atividade sexual, mas não tem uma relação direta, não tem comprovação científica nenhuma a respeito disso. E isso acabou dificultando o acesso da população a essa vacina, que é a perfeita diagnóstico, a colocação do seu Dino a respeito. É a vacina que cura o câncer. Câncer de colo uterino. Não é nem que cura, é que não deixa Não deixa acontecer. Exatamente. Não deixa acontecer. Previne. É uma vacina sempre para prevenir. E aí, só para complementar, doutor Francisco, a história desse tabu eu pensava a mesma coisa, até que eu comecei a fazer algumas palestras que me convidaram, discussões exatamente sobre a vacina, e eu fui cair dentro da Assembleia de Deus para falar sobre isso. Fui lá em Barra do Corda, tinham 500 pastores do Maranhão inteiro, e na verdade
E nesse dia eram só homens, são só os pastores, eles vão com as famílias vão fazer algumas atividades e na hora das discussões da igreja, a maioria absoluta são homens. Para minha surpresa, o pessoal não fazia era saber mesmo. O pessoal não sabe, desconhecimento total do assunto. Né? E acabou que alguns desses pastores me convidaram para ir falar em suas igrejas mais para frente, em alguns locais, porque o pessoal não sabe. Então, a vacina era em duas doses, eram 2 doses, a primeira 6 meses depois a segunda, em crianças e adolescentes de 9 a 13, né? Isso. 9 a 13. E eu soube que recentemente agora é só uma dose, mudou recente, é só uma dose. Então já fica esse ano, né? Então já fica muito mais fácil, porque a pessoa nem precisa lembrar. Vai conseguir abranger mais a população de forma mais assertiva. Eu fico pensando assim, hoje a gente está no mundo digital, né? Sim. Então, o que a gente puder fazer com que as pessoas tenham uma inclusão digital é fundamental. Sim. A inclusão digital abre uma janela para o mundo. Sim. A janela para o mundo. Então, por exemplo, aqui, ó. O mundo é um mundo hoje de transformação permanente. Então, algum tempo atrás, nós tínhamos muitas emissoras de rádio como era. Só para poder ter uma sala de disco, de vinil, era um espaço 5 vezes maior que esse aqui. De repente, uma transformação, uma disrupção. Hoje, quem produz chip está quebrando. A Intel é a Kodak. A próxima Kodak. Porque está tudo na nuvem. Não precisa mais nada. Quem montou fábrica, uma loja de CD e DVD e tal. Então a gente precisa se atualizar. Nesse plano, o Maranhão, infelizmente, também é o pior. Porém, eu queria dizer uma coisa para vocês, que talvez muito poucos sabem disso. E até aproveito para cumprimentar o governador Brandão pela sensibilidade de enxergar o óbvio. Qual que é o óbvio? O Maranhão só tem uma saída. O Nordeste só tem uma saída, sobretudo o Maranhão, e particularmente São Luís, para se industrializar. O mundo é assim, ó, o mundo começou com o motor da economia, indústria, sobretudo veio depois da Revolução Industrial, no século XVIII, vapor, XIX, né, elétrico. Aí, de repente, você chegava até 2010 e perguntava assim quais são as 10 maiores empresas americanas? Todas as 10 da indústria, de petróleo, de automóveis e tal. Em uma década, 2010 mais ou menos, eu estou fazendo esse recorte aí, 2010 para 2020, chegava em 2020 e perguntava quais são as 10 maiores indústrias americanas? Todas da tecnologia. E daqui para frente, indústria, tecnologia, vai ser biotecnologia, ciência da vida. Ciências da vida. E nós estamos na Amazônia. Talvez a gente esteja no melhor da Amazônia, que é o Maranhão, que está entre o semiárido e o semiúmido. Tem bioativos que só tem aqui no Maranhão, como por exemplo a babaçu, carnaúba nativa, etc, etc, etc. Bom, então, com a criação da ZPE, que eu apelidei na época de Zema, Zona de Exportação do Maranhão, nós aprovamos a lei, o texto é meu, a lei que está aí hoje. Se não fosse, não tinha ZPE. Tanto que só tinha uma no Brasil, era de Fortaleza. Não tinha mais outra. Depois da minha lei, já saiu a de Parnaíba, de Espírito Santo, agora essa de Bacabeira, no Maranhão. Eu espero em Deus que a gente possa ter uma em São Luís. É importante ter a de Bacabeira, para poder abrigar indústrias de base que não são talvez ambientalmente corretas ser na ilha. Tipo uma refinaria, uma siderúrgica e tal. E também que não exige muita mão de obra especializada. Porque se a mão de obra é problema em São Luís, tu imagina no interior do Maranhão. Bom, mas ela não é só de produtos. Ela é produtos e serviços. Então amanhã, quando tiver uma ZPE em São Luís, aí não, mas não já tem a de Bacabeira, mas eu botei na lei que você pode ampliar a ZPE em área descontínua em até 30 quilômetros. Eu fiz isso para poder a de São Luís, na área portuária, atender a base de Alcântara, a indústria aeroespacial. Mas a de Bacabeira não chega aqui, claro, tem muito mais de 30 quilômetros, mas a de São Luís vai poder permitir que o Hospital Dona Belo possa fazer uma unidade de diagnóstico
com os melhores equipamentos do planeta e prestar serviços. De qualidade, uma qualidade maior. Não, e se quiser, hoje é telemedicina, né? Sim. Você está operando lá no Japão, um paciente aqui do Brasil. Já estamos falando disso. Eu quero apenas dizer também o seguinte, olha, eu acho que para quem está nos assistindo, dando o privilégio dessa audiência, é importante saber que o Aldenor Belo não é um hospital público, não é um hospital privado, ele é uma entidade do terceiro setor. É uma entidade privada sem fins lucrativos. Pois é, né? É uma entidade do terceiro setor. E por que chama terceiro? É porque o primeiro é governo público. O segundo é empresas privadas. Isso. E o terceiro são entidades, organizações não governamentais. Isso. Como o Hospital Aldenor Belo, como a fundação. Isso. E como é que ela funciona? Público-privado. Público-privado. Ela vem para poder, digamos, ela é complementar, apoiar as ações do governo. Sim, são complementar as ações governamentais. Porque o privado não pode fazer... O hospital privado não pode receber uma emenda. Mas a organização pode. Então é muito importante para a sociedade. E a gente, mais uma vez, quer cumprimentar vocês. E dizer que é muito bom saber, e fazer parte dessa história, principalmente, que o Hospital Aldenor Belo está indo para o interior, chegando mais perto das pessoas. Estamos levando a saúde para perto das pessoas e não querendo mais trazer as pessoas para perto do hospital. Isso é muito importante. E aí veio o hospital, por exemplo, agora inaugurou de Pinheiro. Sim. Pinheiro, na Baixada, para poder atender esse público que é uma densidade populacional muito grande, né? E que está abandonado lá. A gente tem alguns problemas. E aí... É interessante que a matemática do câncer, né, João, é diferente da matemática comum. Por exemplo, entre os anos de 2023 e 2025, teoricamente, de acordo com os dados populacionais, o INCA diz que o Maranhão vai ter 12 mil novos casos de câncer por ano. 36 mil casos ao todo, né? A estatística do hospital me mostra que no ano passado, 2023, a gente conseguiu diagnosticar e tratar 5 mil novos casos. 5 mil casos, tá? E aí eu tiro a palavra novos. Por quê? Porque se eu tenho uma estatística de 12 mil casos e eu diagnostiquei e tratei 5, quantos casos sobraram? Quantos casos sobraram? 12 menos 5, né? 7, não é isso? Sim. Não. Porque a estatística do INCA são 12 mil novos casos. E dos 5 mil casos que eu peguei, muitos deles, a Fundação pegou, muitos deles já estão avançados, né, doutor Francisco? Qual é o percentual disso aí de casos avançados? Desses 5 mil, acho que mais ou menos a metade já estava avançado. Então não era caso de 2023, era caso de 2022 para trás. Então eu dos 12 mil novos casos, tem 10 mil pacientes por aí. Então, por isso a importância da descentralização do hospital, né? A gente, o senhor falou, e foi muito bem colocado, a tecnologia, ela ajuda muito a gente, muito mesmo. Exames de ressonância, mamografia e tudo, mas existe uma parte do câncer que é muito manual ainda, né? Vamos dizer assim, é um trabalho muito manual. É a parte do médico. O médico, o tratamento é sempre ali, vendo sintomas e tudo. Claro que não é mais como meu avô, da época do meu avô que chegava lá, só punho percussão, o cara vai... Só mudou muito, mas ainda tem muita parte manual do médico. E o João, que eu convidei para vir aqui hoje, ele é o único... Tu vai explicar a tua especialidade, João, vou pedir até para tu fazeres isso, mas a parte dele é extremamente manual. A gente estava falando agora há pouco de câncer de cabeça e pescoço, né? E aí o João... vai diretamente, né, João? Tua parte é essa? Eu queria a minha formação explicar um pouquinho, porque esses trabalhos do hospital, senador, me empolgam demais. Então tem coisa que a gente faz, por exemplo, câncer de mama. O Maranhão é o estado com maior índice de reconstrução mamária no Brasil. Mas São Paulo tem muito mais mulheres. É claro, eu estou falando proporcionalmente. Né? E isso é tudo feito no Aldenor. Então a gente tem mais de 80% das mulheres mastectomizadas no Maranhão
tem a cirurgia de reconstrução mamária feita no mesmo ato, inclusive. Faz a cirurgia para tirar o câncer e no mesmo momento já coloca a prótese nova. Então a mulher já sai do centro cirúrgico da mesma forma praticamente como entrou, sem ser mutilada. Mastectomia, porque a gente às vezes tem que falar, porque não sei quem está escutando, mastectomia é a retirada da mama. Completa da mama. Isso. Radical, tira as duas mamas. Tá? Nesse caso então, são próteses também, né? São próteses. Silicone, é o famoso silicone. A reconstrução próteses faciais. Porque assim, a minha formação é pelo... Prótese mamária é silicone. Aí eu queria que falasse um pouquinho das próteses faciais. A minha formação é pelo Instituto Nacional do Câncer. Quando eu me formei foram 9 pessoas. Eu era o único daqui do Nordeste, né? E vim para cá, Norte e Nordeste. E aí eu não sei se existe mais alguém, né, que se formou, eu desconheço. No Maranhão ou no Nordeste? No Norte e Nordeste. E eu sei que parece que em Fortaleza eles estão começando a fazer essas próteses, porque o que acontecia? As cirurgias de cabeça e pescoço, os médicos eles tiram o câncer, tiram com mais de segurança. Então acaba que o paciente fica muito mutilado, perde o nariz, perde o olho, perde o céu da boca, que é o palato. Então, em uma ocasião, eu levei... Perde até a maçã do rosto. Já tive o caso de prótese que era metade de um rosto, como do Fantasma da Ópera, que tem aquela máscara. Então, o que acontece? Até então, esses pacientes ficavam em casa, não saíam de casa, aquela dificuldade, entravam em depressão, tentava suicídio, era toda uma problemática. E aí, eu comentando isso com o Antônio Dino, e levei a foto de um paciente que da cavidade onde ficava o olho, você via a língua embaixo. E morava no interior. Essa foto, Roberto, eu vou pedir depois para o pessoal editar e colocar essas fotos enquanto tu está falando, para o pessoal poder ter ideia do que é. E não eram as piores, né? E aí ele disse, João, eu não, assim, porque esse pessoal não sai, você não vê, quando entra no hospital eles estão com curativo, então não choca tanto, mas quando você vê a imagem, se você vê o paciente, é uma coisa que choca tanto para ele quanto para... tem pacientes que não saem de dentro do quarto. Choca a família. Imagine pessoalmente. E um paciente desse que mora no interior tem problemas de uma mosca botar ovos, a míase, aquela larva, né? Então tem uma série de problemas. Ele não fala. A lavazinha branca, né? Que a gente olha em fruta, carne estragando. Isso acontece também. Potó, imagina um potó. E assim, é uma pessoa inoperante, né? Porque ela não fala, ela não come, ela com dificuldade, ela perde peso e a tendência é morrer por causa disso, né? Ou de depressão ou pela... Então hoje a gente consegue reconstituir esses... a plástica vai até onde ela pode, mas cartilagem, por exemplo, não tem como se fazer. Então, perder o nariz, orelha, essas coisas não tem como. Então, hoje a gente está conseguindo fazer isso na Aldenora Bello, que é um trabalho que me empolga muito também, né? Porque você não está devolvendo uma prótese, você está devolvendo a dignidade para aquela pessoa, né? Ela volta a sair na rua. Volta a sair na rua, volta a ter a vida dela dentro das limitações. E eu vou dizer uma coisa. Não é porque o João está aqui não, mas ele é um artista, porque para saber se a pessoa está com prótese, só se ficar olhando assim, muito próximo. Obrigado. Sou maranhense. Eu nasci aqui, mas a família é de Caxias. Ah, que bacana, muito bom saber disso. João faz um serviço, cara, só faz aqui, talvez no Ceará agora e em São Paulo. São Paulo. São Paulo, Rio, né? E aí é um serviço 100% custeado pela fundação, que pouca gente sabe, né? Mas a gente também tem muito essa preocupação com o lado do bem-estar do paciente, porque o cara já está vivendo uma situação complicada. Eu nunca tinha pensado na vida, mas tenta falar assim ao céu da boca. Quando estiver falando, confere quantas vezes tua língua toca no céu da boca. Sim. Eu nunca tinha pensado É uma caixa acústica, né? Então você não consegue falar, se alimentar. Tem pessoas que retiram glossopelvectomia total. Ele retira a língua e o assoalho bucal. Então você imagina... O assoalho bucal é o céu da boca. A parte de baixo. A parte de baixo. O assoalho. Então, aí o que acontece? Uma pessoa dessa não fala, não come, porque a língua é que empurra o alimento para trás. Então existe uma prótese chamada prótese rebaixadora de palato que dá essa sustentação. Então, cada prótese é uma prótese individualizada.
Por isso que tem que ser, ainda estamos trabalhando muito de forma manual, porque é uma coisa muito individualizada. Mas existem tecnologias que a gente está aos poucos conseguindo para dinamizar mais isso e também treinar pessoas mais capacitadas para que elas possam ajudar, né, e aumentar o número de próteses que estão sendo feitas dentro do hospital. Edino, eu queria fazer uma sugestão. Com a inauguração do Hospital de Pinheiro, e amanhã nós vamos ter um em Santa Inês, depois vamos ter outro em Balsas e etc e tal. Eu acho que vocês vão precisar de muito apoio para custeio. Sim. Porque não é só o investimento, é o custeio. O investimento se torna, inclusive, mais simples. Claro, o difícil, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o investimento, é o custeio. Porque vocês não estão cobrando da pessoa. Não, é totalmente... E como é que faz? Então eu queria sugerir que você convidasse, eu não me lembro, não sei quem está hoje como coordenador da bancada federal. Hoje eu acho que é Elisiane, a senadora Elisiane. Pois é, eu não sei quem é que está como coordenador. Convida para fazer um bate-papo aqui. Sim. Não dá para convidar todo mundo, né? Porque são 21. Sim. Aí convida. Se for Elisiane, melhor, porque ela é mulher e é senadora e é coordenadora. Então, representa bem. Se fosse um deputado que tem 18, ia dizer que o senador não foi. Então, eu acho que é bom, se for, né? Sim. Eu não sei quem está como coordenador. E apresenta essa realidade, essa coisa, porque ele, que é um especialista... Tem outro no Maranhão? Que eu conheça, não. Nem no Nordeste. Nem no Nordeste. Então, é importante que nós, maranhenses, saibamos disso. Sim, é um motivo de orgulho do Maranhão, então, que a gente tem tão pouco. Se você, colocando aqui à disposição nossa estrutura, para você convidar a coordenadora da bancada para fazer um bate-papo sobre esse momento em que vive a Fundação, que tem uma unidade em São Luís já de muito tempo e que tem agora uma unidade em Pinheiro e que precisa de cada vez mais apoio. Tá certo? Sim. Fica aqui, então, porque esse projeto, Roberto, eu gosto de frisar sempre que eu falo, esse projeto não é um projeto da Fundação, ele é tocado por nós. Sim. Mas é um projeto da população maranhense. Isso é uma política de Estado, né? É uma política de Estado. Uma política de Estado, não é de um ou de outro. Não é uma coisa, entendeu? Sim, o Maranhão e nós somos complementares, a gente não está concorrendo com o Estado em hora nenhuma. Infelizmente, nós no Maranhão temos muita dificuldade de enxergar o que é política de Estado, não é de governo, nem de governador, muito menos. E menos ainda da pessoa que eventualmente governa. É de Estado. Então, essa aqui que nós estamos falando é uma política de Estado. Então não pode ver o Aldo Norabello pelo Aldo Norabello como instituição em si mesma. É como eu não vejo a Universidade Federal, ou estadual, ou o IFMA. Como na figura do reitor, na figura... Não. Sim. É a sociedade. Ela passa os muros do campus e vai para o estado todo. A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, é a única no Nordeste que está situada na Amazônia. Se eu disse há pouco que a gente está na era da bioeconomia, dos bioativos, da biotecnologia, tanto que o ano que vem vai ter aonde a COP? COP é a discussão do mundo sobre o clima. Não é no Pará, não é? Vai ser em Belém. Aqui do lado. E São Luís está na Amazônia. 2/3 do Maranhão está na Amazônia. E o Maranhão tem muitos bioativos a serem explorados para a vida humana, para cosmético, para tudo. Quem sabe não sai uma cura do câncer, não sai alguma coisa desse sentido de lá. Por que vocês acham que tem tanta ONG na Amazônia? Que eles sabem que tem Será que eles estão preocupados? Cadê as ONGs do Cerrado? Noruega, Alemanha e etc. Suíça. Estão preocupados em melhorar a vida dos brasileiros que moram na Amazônia? Não é isso não. Por que não tem no Nordeste? No Cerrado? É porque eles estão fazendo a exploração econômica da Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta. O cupuaçu não é patenteado pelo japonês? Queriam patentear agora o açaí, rapaz. Então, companheiro, nós precisamos fazer a exploração econômica sustentável da Amazônia. E eu repito, o Maranhão faz parte. Sensibilizado com isso, eu coloquei 12 milhões de reais de minhas emendas individuais, mais uma vez para a UFMA,
mas pela primeira vez na história para pesquisa e tecnologia. Não mais para construir prédio, não. Sim. Pesquisa e tecnologia. E aí a gente está fazendo lá 3 Open Labs. Open porque é aberto. Um de IA, de inteligência artificial, um de bioeconomia e um de biotecnologia. Ou seja, o filho do Maranhão, ele vai poder no futuro criar sua startup e desenvolver sua própria pesquisa, porque lá o laboratório é aberto. Acaba sendo uma incubadora, né? Entendeu? E isso é fundamental para poder você estimular as pessoas. E a grande maioria não sabe disso ainda. Nós vamos inaugurar isso em breve. Está quase pronto. Eu até convido vocês a ir lá para conhecer. É muito bacana a iniciativa. Eu tenho muito orgulho do que está sendo feito lá. Muito orgulho. E a gente está fazendo com o quê? Com $2 milhões. Não vale nada. Para esses países ricos. Então, na hora que São Luís tiver uma ZPE, aí nós estamos abrindo as portas da Amazônia, porque aqui é a Amazônia, sem conflitos, conflito com índio, com madeireira, etc. e tal, e com logística. ZPE é logística. Os outros estados, são 9, os outros têm dificuldade logística. Para acessar a capital, às vezes, demora 3 dias de barco para chegar. Estrada, para fazer é difícil e tal. Só vai de avião. E aí você tem aqui o melhor complexo portuário do Brasil, você tem tudo isso que a gente sabe, a proximidade dos mercados. Então, na hora que tiver uma porta aberta, o que abre a porta para o mercado exterior? O que é? A logística. ZPE, sim. Óbvio, que você permite criar um ambiente de negócios favorável para vir investimentos. Quando tiver, não vai faltar no mundo países interessados em doar laboratórios para a Amazônia. E aí São Luís tem uma porta aberta para isso. Doar, não é vender não. Se for para vender, é a preço sem nenhum imposto. Imagina que é para doar. Eu falo com muitas pessoas de Israel, da Alemanha, de tudo. Eu fui agora, tive uma reunião com eles na Alemanha. Eu não vou falar aqui porque é outro tema, que não é o do câncer. Mas eu tenho certeza que a gente pode aqui fazer pesquisas, desenvolver tecnologias, a partir de plantas, a partir de bioativos que a gente tem, que pode melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Já se usa o óleo de coco, por exemplo, ele é cicatrizante. A gente faz Tem o óleo do babaçu que é utilizado. Eu falo com experiência da época da graduação. Eu sou pinheirense, eu sou egresso da UFMA daqui de São Luís. E na época que eu estava na faculdade, que eu estava na academia, a gente pegou alguns projetos, inclusive de experimentação animal, para testar a cicatrização com óleo de babaçu, com óleo de aroeira, com o óleo do próprio de coco. Isso tudo trazendo benefício e relevância estatística. Que às vezes a gente acha assim que o legado que a gente observa da biotecnologia, né, da diversidade que a gente tem, é só mito, é só história dos antigos. Mas não, a gente consegue transformar isso em ciência. Claro. Começa com histórias antigas. Exatamente. Ali usavam, sei lá o que, para cicatrizar. Ali instiga, mas a gente consegue transformar isso em ciência e trazer. Você sabe verdade. Quantos hectares de babaçu tem no Brasil? Eita. 17 milhões de hectares. Você sabe quantos tem no Maranhão? 13. Ou seja, O Maranhão tem 90% mata do de cocais, babaçu do Brasil. Sabe quantos por cento é explorado? 0,2%. Por quê? Porque quem faz a exploração é a quebradeira de coco. Não tem quebrador de coco, quebradeira de coco. Tem até quebrador, mas não é comum. Tem quebradeira de coco. Como é que ela faz a exploração? manual. Ela faz escanchada no machado, decepando o dedo desde criança, como fazia há 500 anos atrás, quando foi descoberto o Brasil. Não tem diferença. Nós, maranhenses, nunca tivemos a capacidade de descobrir a riqueza que é o babaçu. Nunca tivemos. Tá entendendo? E o babaçu tem 54 produtos nele. Um deles, você está falando bem aí, o óleo. O carvão ativado do babaçu é espetacular. Não é qualquer churrasqueira que aguenta o teu calorífico dele que a bicha estoura. Eu falei para você, uma vez eu fui visitar ali a Boeing nos Estados Unidos, que eles me convidaram. Eles sabem de babaçu na Boeing mais do que qualquer um de nós, porque eles estão pesquisando desde a época para combustível de aviação.
E agora na COP de Dubai foi anunciado o investimento que estão fazendo no Brasil da macaúba. Macaúba, que é nativo do Maranhão. Macaúba, são 5 espécies de macaúba, nós temos a melhor. Ou seja, para fazer o quê? Combustível de aviação. Para diminuir a emissão de gases poluentes. Imagina o tanto de avião que tem rodando nessa hora. Então, companheiro, está aqui à disposição para que vocês possam conversar com a nossa representação política no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, para que vocês possam conscientizar cada vez mais, não só as pessoas, porque tem muitos afazeres, às vezes não para assistir um programa desse, mas os representantes dessas pessoas, que são os políticos, tá? Então a hora de fazer vai começar, porque nós estamos já em agosto, aí tem que fazer, tu sabe disso, né? Sim. Chega o orçamento, aí vai ter o debate, essa discussão. Se é político, deve começar um pouco mais tarde. Então, se eu estivesse no mandato, eu ia conduzir, como sempre fiz, você sabe disso. Sim. Cansei de ir para tua casa, lá em Brasília, na época. Na construção do Hospital de Pinheiro. Muito importante. Além da emenda, claro, que participava da bancada e destinou para a gente. Claro. Às vezes a gente diz assim, mas por que não divulga? Divulga. No meu gabinete eu tenho uma comunicação, mas é porque o Maranhão é o estado do Brasil que está na periferia do mapa do Brasil. O Piauí também está. Sim, mas o Piauí tem a capital no meio. Então o formador de opinião está no meio, como está Brasília. Mas o Maranhão, a capital, está também na periferia do mapa. E temos a maior população rural do Brasil. E a mais pobre, infelizmente. Então ela está mergulhada na escuridão do conhecimento, do saber, da informação, está procurando sobreviver no dia a dia. Isso é verdade. Entendeu? Então nós, políticos, temos que buscar formas de fazer a exploração econômica para que essas pessoas possam sair dessa escuridão, desembarcar o Maranhão. Entendeu? E eu criei esse podcast para ter assim, a finalidade de discutir política. Isso aqui o que é? Política. Desenvolvimento e tecnologia. Entendeu? E trazer sempre que possível a tecnologia para a política. Entendeu? Trazer para poder melhorar, para poder avançar. Tá? Então eu quero caminhar para o final e agradecer muito. Nós vamos ter várias outras oportunidades, vários outros bate-papos. Quero agradecer a você, João Medeiros. Quero agradecer a você, Francisco. Parabéns a vocês. Francisco, João Medeiros. Eu quero agradecer ao Dino, quero agradecer Toninho, né? Também, Toninho, Dino, Antônio. Tem gente que chama de Jorge também, mas Jorge não tem nada a ver. Leva um abraço para sua avó. Levo sim, pode deixar. Para sua família toda, para a família Antônio Dino, para a família da Fundação. Eu tenho muito prazer de ser um parceiro, de ser um amigo da Fundação. Muito obrigado. E continuarei sendo sempre. Eu não ainda tenho mais dúvida. Depois que eu passei pelo que eu passei com meu filho no tratamento de câncer. Então eu sou muito sensível a essa questão. Tá? Tenho em mim um amigo e um ombro amigo. Tá bem? Muito obrigado. A gente vai fazer em seguida um outro bate-papo. Não demora. Pronto. Obrigado a você, Valeu, obrigado a vocês todos. E até breve com um novo bate-papo e assuntos que interessam a toda a sociedade do Maranhão e do Brasil. Valeu.